Pare. Não avance o vídeo ainda. Porque se você só leu a manchete, você já foi conduzido a uma conclusão apressada. 38 mil menções ligadas a Trump nos arquivos do caso Epstein. Parece devastador, parece definitivo, parece prova. Mas o que quase ninguém está explicando é que esse número pode representar algo totalmente diferente do que você está imaginando agora. E se você tirar a conclusão errada, você pode acreditar numa narrativa incorreta, construída com dados verdadeiros. Nos próximos minutos eu vou te mostrar o que os analistas realmente encontraram, o que esse número não comprova, o que muitos veículos deixaram de explicar, o que o próprio Departamento de Justiça precisou corrigir e por que essa liberação massiva de documentos virou um exemplo clássico de como um dado correto pode sustentar uma interpretação enganosa. E tem mais. Dentro desses arquivos, existem materiais não verificados, denúncias retiradas, erros de edição e até exposições indevidas de vítimas. Pontos que quase não estão sendo discutidos com profundidade. Ou seja, a grande história não é o número. É o contexto completo que quase ninguém está apresentando inteiro. Fique até o final, porque quando terminarmos, você vai entender por que dois vídeos usando os mesmos dados podem contar histórias totalmente opostas. E apenas uma delas pode estar interpretando corretamente. Vamos começar. Agora vamos à parte que realmente incendiou a cobertura da mídia. Não foram apenas os números, foram as interpretações. Porque assim que os contadores de menções vieram a público, redes sociais, comentaristas políticos e canais de opinião começaram a transformar coincidências de texto em sugestões de culpa. E foi exatamente aí que a narrativa começou a se distorcer. Por isso precisamos separar, com precisão cirúrgica, três conceitos diferentes: menção documental, acusação formal, prova judicial, porque eles não significam a mesma coisa. E confundir esses três níveis é hoje o erro mais comum circulando na discussão pública. Primeiro ponto: a reação direta de Donald Trump. Trump respondeu publicamente à onda de manchetes. Reafirmou, de maneira explícita, que nunca esteve na ilha privada de Epstein. Essa não é uma posição nova. Ele já declarou isso diversas vezes no passado, mas voltou a repetir depois de uma piada feita num evento televisionado, onde um apresentador insinuou em tom humorístico que Trump precisava de uma nova ilha. Trump classificou a fala como falsa e difamatória. Respondeu com ataques verbais, sim, mas também com uma afirmação objetiva. Disse que jamais esteve na ilha de Epstein, nem em áreas próximas, e avisou que poderá tomar medidas legais contra quem apresentar o contrário como fato. Gostando ou não, isso faz parte do registro público de resposta e precisa ser incluído integralmente para que a análise seja honesta. Segundo ponto essencial: entre os documentos publicados, existem relatos, denúncias e declarações que não foram confirmadas. Isso é comum em arquivos de investigação, mas perigoso na percepção pública, porque muitas pessoas assumem automaticamente: se está num arquivo oficial, então é verdade. Não é assim que funciona. Investigadores arquivam também o que não foi confirmado, o que não foi provado, o que foi relatado por terceiros, o que chegou de forma indireta. E vários veículos, incluindo CNN e The Telegraph, explicaram que parte desses registros vieram de testemunhos indiretos, amigos de supostas vítimas, comunicações de segunda mão, denúncias antigas, retiradas, relatórios preliminares. Isso não é prova judicial, é material arquivado. E o Departamento de Justiça declarou explicitamente: alguns documentos contêm alegações falsas ou sensacionalistas enviadas em períodos eleitorais. Isso consta em comunicado oficial. Padrão de retenção. Pense comigo.
Se um arquivo contém uma acusação não verificada, registrada, retirada, sem condenação, sem julgamento, sem sentença, o que é isso? Resposta correta: um registro, não uma prova. E essa distinção muda toda a interpretação. Agora vamos a um ponto que quase nenhum vídeo explica direito: processos retirados. Alguns relatórios mencionam que houve ações civis anônimas no passado. O que raramente é explicado é que essas ações foram retiradas antes de julgamento. E retirar um processo não significa automaticamente que era falso, mas também não significa que era verdadeiro. Significa que não houve decisão judicial. Zona cinzenta jurídica. E zonas cinzentas não viram manchetes, mas são realidade legal. Terceiro eixo: relações sociais históricas. Trump e Epstein tiveram contato social no passado. Isso é publicamente documentado há anos. Eventos, fotos, encontros sociais. Mas também está documentado que depois houve rompimento de relação. Trump declarou que o afastamento ocorreu antes das acusações formais contra Epstein. Esse detalhe também faz parte do registro histórico. Ignorar isso seria distorção narrativa. Incluir é contexto. Agora vem a virada, que ampliou ainda mais a controvérsia. Não foram só os nomes, foram as imagens. Após a liberação massiva, jornalistas identificaram um problema sério. Dezenas de imagens sensíveis não estavam corretamente editadas. Rostos visíveis, corpos sem censura, possíveis vítimas identificáveis. Isso gerou alerta imediato, não político, humano, legal, ético. Os veículos notificaram o Departamento de Justiça. Arquivos foram removidos temporariamente, depois editados, depois republicados. Mas o impacto já havia ocorrido. Vítimas relataram assédio online após a exposição. E o foco do debate mudou, de política para proteção de vítimas. E isso alterou completamente o eixo da discussão. Pergunta direta para você. E responda mentalmente antes de seguir. Você prefere transparência total, mesmo que isso exponha pessoas inocentes? Ou proteção total, mesmo que parte da informação fique oculta? Não é uma pergunta confortável, mas é a pergunta correta neste momento. Porque foi exatamente esse dilema que explodiu depois da liberação dos arquivos. Agora, vamos para a reação política. Algo incomum aconteceu. Os dois lados do espectro político criticaram a publicação. Isso é raro. Democratas afirmaram que ainda existem documentos relevantes não divulgados. Republicanos afirmaram que material sensível foi publicado sem filtros suficientes. Quando lados opostos reclamam ao mesmo tempo, normalmente significa que o processo teve falhas reais. E o próprio Departamento de Justiça reconheceu algo importante. Disseram publicamente que, independentemente da quantidade de páginas divulgadas, parte do público continuará insatisfeita. Essa é uma admissão significativa. Significa reconhecer que a demanda social por respostas é maior do que qualquer pacote documental consegue satisfazer. Agora, entramos na parte técnica. E essa parte aumenta a retenção porque quase ninguém explica direito. Como funcionam os contadores massivos de menções? Ferramentas de busca documental operam assim: contam ocorrências de palavras, não entendem contexto, não avaliam veracidade, não distinguem acusação de agenda, não diferenciam rumor de evidência. Elas apenas contam texto, nada mais. E quando você analisa milhões de páginas, os totais explodem. Isso é estatística de texto, não é prova de culpa. Mas quando o método não é explicado, o número parece acusatório. Agora precisamos falar de algo desconfortável, mas essencial. Não sobre os documentos em si, mas sobre como o ecossistema digital transforma dados técnicos em narrativas emocionais.
Porque o que aconteceu depois da publicação não foi apenas análise, foi amplificação. E amplificação sem contexto gera distorção. Observe o padrão de transformação de manchetes. Veículo técnico publica 38 mil referências relacionadas a Trump nos arquivos. Outro veículo simplifica. Trump aparece 38 mil vezes nos arquivos. Outro dramatiza. Trump ligado milhares de vezes aos arquivos. Redes sociais exageram. 38 mil provas. O número não mudou, só mudou a linguagem. Mas a percepção mudou completamente. Linguagem molda interpretação. Padrão de retenção. Guarde esta frase. Os dados são neutros, as interpretações não. Vamos explicar o mecanismo técnico com clareza. Motores de busca textual contam qualquer coincidência de cadeia de caracteres. Se um documento contém Mar-a-Lago, conta Melania, conta Trump em assinatura de e-mail, conta evento no clube de Trump, conta lista de convidados, conta referência indireta, conta. O sistema não distingue contexto social, contexto empresarial, contexto jurídico, contexto acusatório, contexto trivial. Tudo entra no mesmo contador. Esse é o limite da mineração de texto automatizada. Sem essa explicação, o público interpreta errado o total. Outro ponto quase nunca explicado em vídeo. Os arquivos liberados incluem listas de contato, registros telefônicos, listas de presença, agendas logs de voo, correntes de e-mail, anexos administrativos. Nesse tipo de documento, nomes se repetem muitas vezes sem qualquer acusação associada. Um diretório pode gerar centenas de ocorrências. Uma cadeia de e-mail pode gerar milhares. Isso é estrutura de banco de dados. Não é evidência criminal, mas sem explicação, parece implicação. Agora, vamos ao uso político da informação. Aqui, a narrativa se dividiu em duas direções opostas. Narrativa 1. O número prova envolvimento. Narrativa 2. O número é manipulação. Ambas são reducionistas. A realidade é menos confortável e mais técnica. O número prova densidade documental. Somente isso. Nem mais, nem menos. Padrão de interrupção. Teste rápido. Se o seu nome aparece 200 vezes nos arquivos de uma empresa, isso significa que você é dono da empresa? Não. Significa que você está registrado em documentos. Diferença crucial. Agora, o papel dos algoritmos. Plataformas priorizam emoção intensa, indignação, escândalo, certeza absoluta, linguagem acusatória. Não priorizam condicionais, nuance, incerteza, contexto jurídico. Por isso, vídeos mais extremos se espalham mais rápido. Não porque são mais precisos, mas porque geram reação. E este caso é um exemplo perfeito. Outro detalhe importante. Veículos como NUIT, AP e WSJ usaram linguagem cuidadosa e condicional. Canais virais, muitas vezes, não. E o público raramente distingue padrão editorial de padrão viral. Isso cria ruído informativo. Agora chegamos ao próximo grande bloco. O conflito entre transparência absoluta e dano colateral real. Porque a publicação massiva expôs nomes, rostos, endereços, dados pessoais. Isso levou a correções emergenciais, remoções, edições, republicações. E abriu um debate jurídico que ainda vai crescer. Deve-se publicar tudo, mesmo com risco humano? Essa discussão está só começando e vai gerar novos protocolos no futuro. Padrão de retenção. Paradoxo central. Transparência sem filtro pode gerar injustiça para inocentes. E isso é real. No próximo bloco, vamos mergulhar na dimensão jurídica profunda. Valor probatório, diferença entre arquivo e evidência. Como juízes, analisam material bruto, porque presença documental, acusação formal. Agora entramos na parte mais crítica e também a menos explicada de toda essa história. A diferença entre arquivo, registro, evidência, acusação,
prova judicial, condenação. Se você não entende essa hierarquia, vai interpretar errado não só este caso, mas qualquer caso de grande repercussão. E aqui não estamos falando de opinião, estamos falando de procedimento jurídico. Vamos começar com uma pergunta simples, mas poderosa. Todo documento oficial é prova? Resposta curta: não. Resposta correta: quase nunca. Um documento arquivado por investigadores pode ser apenas uma pista inicial, um relato recebido, uma declaração não confirmada, uma denúncia preliminar, uma anotação interna, uma hipótese de trabalho, um registro técnico, uma comunicação indireta. Nada disso, isoladamente, é considerado prova judicial válida. É material de investigação. Prova exige outro nível. Para que algo seja aceito como prova em tribunal, normalmente precisa de verificação independente, corroboração cruzada, origem identificável, cadeia de custódia, consistência factual, possibilidade de contraditório, análise adversarial. Os arquivos publicados pertencem à fase anterior a esse filtro: material bruto, material pré-validação, material não depurado judicialmente. E é exatamente isso que muitos espectadores não sabem. Padrão de retenção. Frase para fixar. Documento publicado não é veredito. Repita mentalmente: documento não é sentença. Promotores arquivam também o que depois descartam. Investigadores guardam também o que se revela falso. Agências registram também relatos não confirmados, porque a função deles é registrar, não julgar. Julgar é papel do tribunal. E aqui está o ponto central: a liberação massiva inclui o conteúdo anterior ao processo de validação judicial. Isso explica por que o Departamento de Justiça alertou que existem alegações não verificadas dentro do conjunto publicado. Isso não é defesa política, é prática investigativa padrão. Agora vamos falar das alegações não confirmadas incluídas. Existem registros de segunda mão, relatos indiretos, declarações transmitidas por terceiros. No direito probatório, isso recebe um nome técnico: testemunho indireto, ou ouvir dizer. E testemunho indireto, sozinho, raramente sustenta condenação. Ele precisa de confirmação independente. Sem corroboração, seu peso probatório é limitado. Isso é doutrina processual básica. Vamos ainda mais fundo, porque este é um vídeo longo e educativo. Como um juiz pensa ao ver material como esse? Ele não vê documento oficial como categoria única. Ele classifica mentalmente material verificável, material corroborável, material contextual, material especulativo, material irrelevante, material inadmissível. Arquivos públicos misturam todas essas categorias, mas o público tende a enxergar tudo como se tivesse o mesmo peso. E não tem. Padrão de interrupção. Pergunta direta: você prefere que o governo publique tudo, mesmo o que não foi confirmado? Ou apenas o que foi validado, mesmo que parte do contexto desapareça? As duas escolhas têm custo. Não existe opção perfeita. Agora, outra distinção essencial. Menção não é acusação formal. Uma acusação formal exige tipificação legal, autoridade acusadora, base jurídica, processo aberto, competência de jurisdição. Uma menção é apenas presença textual. Mas nas redes, essas duas coisas são misturadas o tempo todo. E essa mistura gera conclusões erradas. Outro ponto técnico que aumenta a retenção. Buscadores documentais não entendem negação. Se um texto diz Trump negou ter estado lá, o sistema conta Trump, mas ignora a palavra negou. A máquina soma, não interpreta. Isso infla contagens sem inflar significado. E esse detalhe técnico muda completamente a leitura do famoso número das menções. Agora vamos falar de precedentes históricos. Já houve outras liberações massivas de documentos.
arquivos de inteligência, comissões parlamentares, desclassificações judiciais, liberações via leis de acesso. O padrão sempre se repete. Primeiro, impacto emocional. Depois, correção contextual. Depois, leitura equilibrada. Estamos agora na fase emocional. Fase de manchetes, fase de números grandes, fase de choque. A fase de nuance vem depois, mas recebe menos atenção. Padrão de retenção. Previsão importante. A correção quase sempre chega, mas raramente viraliza. Agora, responsabilidade da mídia. Veículos rigorosos usam linguagem condicional. É mencionado, aparece em registros, é citado, consta em arquivos. Veículos sensacionalistas usam linguagem conclusiva. Ligado, envolvido, exposto, conectado, mesma base documental. Linguagem diferente, percepção diferente. Palavras moldam julgamento. No próximo bloco, vamos ampliar ainda mais o quadro. Efeitos internacionais, impacto reputacional. Mudanças futuras em protocolos, uso político de arquivos brutos, como isso redefine transparência pública. Agora vamos ampliar o enquadramento. Não apenas o que está nos arquivos, mas o que muda daqui para frente, na forma como documentos judiciais massivos são publicados, analisados e consumidos pelo público. Porque essa liberação não é só mais uma notícia. Ela funciona como um precedente prático. E precedentes práticos mudam comportamento institucional, mudam jornalismo, mudam protocolos, mudam percepção pública. Primeiro, impacto no jornalismo de dados. Redações que examinaram os arquivos usaram mineração de texto, indexação automatizada, contagem de ocorrências, cruzamento de termos. Isso é eficiente, mas pode ser perigoso se a metodologia não for explicada ao público. Daqui para frente, você verá mais manchetes baseadas em contagens massivas, mapas de menções gráficos de recorrência rankings, de nomes citados e sem explicação metodológica. Esses números vão parecer conclusões, quando, na verdade, são apenas métricas. O método importa tanto quanto o resultado. Sempre. Segundo, impacto nos protocolos de publicação judicial. As agências agora enfrentam uma tensão estrutural nova: transparência máxima versus proteção efetiva de vítimas. Neste caso, vimos falhas de anonimização, rostos visíveis, nomes não ocultados, dados pessoais expostos. Isso gerou remoções emergenciais, edições corretivas, republicações revisadas. No futuro, veremos mais camadas de revisão, mais atrasos preventivos, mais anonimização técnica, mais filtros, pré-publicação, porque o custo humano ficou evidente. Padrão de retenção, princípio-chave, erro técnico em transparência vira dano humano real. Terceiro, impacto político. A mesma liberação foi usada para sustentar narrativas opostas. Alguns disseram prova de envolvimento, outros disseram prova de manipulação. Ambos simplificaram demais. Arquivos brutos não provam nem uma coisa nem outra. Eles fornecem material. Interpretação vem depois, e interpretação depende de método. Isso revela algo importante. Arquivos não são armas políticas por natureza. Eles viram armas políticas pela forma como são narrados. Quarto, impacto reputacional. Na era digital, aparecer em um arquivo viral já produz efeito de reputação, mesmo sem acusação formal. Isso levanta uma questão difícil. O direito à reputação deve ter o mesmo peso que o direito à transparência? Não existe consenso jurídico global sobre isso, mas esse debate vai crescer, e este caso será citado muitas vezes no futuro. Quinto, impacto internacional. Especialistas fora dos Estados Unidos estão analisando este episódio como estudo de caso, como uma democracia pública, dados sensíveis, como lida com correções públicas,
como comunica limites probatórios, como equilibra transparência e privacidade. Isso pode influenciar padrões de liberação documental em outros países. Agora, vamos fechar o círculo narrativo. Voltamos ao número que abriu o vídeo. As 38 mil menções. Depois de tudo que você viu, agora consegue interpretar corretamente. É uma contagem de ocorrências textuais dentro de um conjunto massivo de documentos de investigação liberados por obrigação legal. Não é lista de acusações, lista de provas, lista de condenações, lista de fatos comprovados, é densidade documental. Só isso. Padrão de interrupção. Teste final. Complete mentalmente. Menção em arquivo significa: se sua resposta não for culpa, você entendeu o ponto central. Agora, ferramenta prática de alfabetização midiática. Sempre que vir, números gigantes, gráficos chocantes, contagens virais. Faça 3 perguntas. Qual foi o método de contagem? O que exatamente está sendo contado? Contagem implica responsabilidade ou apenas presença textual? Essas 3 perguntas eliminam a maior parte da desinformação viral. Encerramento de alta retenção, chamada ao espectador. Agora é sua vez. Comente. A. Se você acredita que publicar todos os arquivos, mesmo com material não verificado, é o melhor caminho para a transparência. B. Se você acredita que só material validado deveria ser divulgado, mesmo com perda de contexto. E responda também: o que foi mais importante neste vídeo? Diferença entre arquivo e prova. Como funcionam contagens textuais, limites de valor probatório, riscos para vítimas, distorção narrativa, responsabilidade da mídia. Escreva, porque a discussão não terminou. Os arquivos já estão públicos. Agora a disputa é pela interpretação. E quem entende o método, entende a história melhor do que quem só lê a manchete.